Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Matriz, podemos ficar sentados um instante. Queridos irmãos e irmãs que rezam conosco pelas ondas amigas da Rádio Curimataú FM e da Rádio Agreste FM, irmãos e irmãs internautas do Facebook, telespectadores da TV Web Imaculada, demais irmãos e irmãs que nos acompanham pelo som externo da nossa Igreja Matriz. Já faz 3 domingos que a imagem da vinha se faz presente na liturgia da palavra. No domingo retrasado, Jesus contava a parábola de um patrão que tinha uma vinha e que saiu em diversas horas do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Saiu às 5 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde. E no final do dia, decidiu, num gesto de bondade, o que desagradou aos primeiros trabalhadores, aos trabalhadores da primeira hora, resolveu dar a mesma quantia a todos. Domingo passado, Jesus contava a parábola de um pai que tinha uma vinha e 2 filhos. Ao primeiro, o pai disse: "Filho, vai trabalhar na minha vinha." O filho disse: "Pai, eu não vou." Mas depois reconsiderou a sua decisão e foi trabalhar. Ao segundo filho, o pai disse a mesma coisa. E o filho respondeu: "Pai, eu vou." Mas não foi. E aí Jesus perguntou: qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, que disse que não ia, mas foi. O segundo disse que ia e não foi. E assim, domingo passado, Jesus mostrava para nós que as ações são mais importantes do que as palavras. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A figura da vinha hoje está presente na primeira leitura, no Salmo, no Evangelho e de forma indireta na segunda leitura. Em primeiro lugar, o que é uma vinha? Irmãos e irmãs, a vinha é uma plantação de pés de uva. Uma plantação de pés de uva. Era muito comum a vinha, no contexto de Jesus. E alguém plantava uma vinha não para ficar apenas contemplando, mas para que ela produzisse frutos. Na primeira leitura, o profeta Isaías começa dizendo assim: eu vou contar a história da vinha de um amigo meu. O amigo de Isaías é Deus. É Deus. Deus tinha uma vinha, cuidou dela e esperou que ela produzisse uvas doces e saborosas. Mas o que foi que ele colheu? Ele colheu uvas selvagens, azedas, que não prestavam para nada. Quem era a vinha a qual Isaías se referia? Era o povo de Deus do Antigo Testamento. Era o povo de Deus do Antigo Testamento. Deus tirou a vinha do Egito e plantou na terra que havia prometido a Abraão. E fez de tudo para que ela produzisse frutos bons. Mas a vinha do Senhor da antiga aliança produziu frutos ruins. Deus esperava fidelidade e recebeu infidelidade. Deus esperava a adoração de Israel, e Israel, por sua vez, foi em busca de outros deuses
e terminou praticando a idolatria. A história de Israel, quando a gente lê o Antigo Testamento, é repleta de infidelidades. Deus às vezes se revolta, né, e quer voltar atrás. E é interessante a queixa que ele faz na primeira leitura de hoje. Deus diz assim, Deus apresenta uma queixa em relação a Israel e diz: o que eu poderia ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu fiz tudo, diz Deus. Tirei as pedras, limpei o terreno, plantei num terreno fértil, fiz de tudo, mas Israel não quis saber de mim. Israel virou as costas para mim, preferiu seguir a si mesmo, preferiu seguir seu próprio caminho. E o profeta Isaías faz a profecia da destruição da vinha, quando diz: vou mostrar o que farei com minha vinha, vou desmanchar a cerca, ela será devastada, vou derrubar o muro e ela será pisoteada, ela vai se tornar inculta e selvagem, os animais vão entrar e vão destruir tudo, No Evangelho, Jesus retoma a parábola da vinha e a aperfeiçoa, inserindo novos elementos. Jesus conta a parábola do proprietário de uma vinha que arrendou a vinha a vinhateiros. O dono não cuidou da vinha diretamente, preferiu entregar a terceiros para que estes pudessem cultivá-la e assim fazê-la frutificar. Ora, quem aluga um terreno e é o dono do terreno, tem direito a receber o aluguel, os frutos, não é assim? E quem aluga, sendo o locatário, tem o dever de entregar o aluguel, de entregar os frutos. O dono da vinha, da parábola que Jesus conta hoje, enviou uns empregados para receber o aluguel. E aqueles que tinham alugado, entregaram? Não. Apedrejaram a uns empregados, mataram a outros. Até que o dono da vinha disse: eu agora vou mandar o meu filho. Tenho certeza de que eles vão entregar os frutos a ele e vão respeitá-lo. Mas não respeitaram. Terminaram matando o filho do dono. Vamos entender quem são os personagens da parábola que Jesus conta hoje. A vinha é Israel, o povo de Deus. O dono é o Pai, Deus Pai. Os vinhateiros que estavam administrando a vinha, mas não eram os donos dela, eram as lideranças religiosas daquela época, que estavam conversando com Jesus, e para eles Jesus conta a parábola, e eles entenderam muito bem o que Jesus queria dizer com a parábola. Quem são os empregados? São os profetas, que Deus enviou em grande número para cultivar Israel, para exigir de Israel frutos de bondade, de justiça, de fé, de fidelidade. E o que foi que Israel fez? Não escutou os profetas, preferiu se livrar de muitos deles, matando-os. Até que o dono enviou o filho. E quem é o filho? É Jesus. O filho é Jesus, que foi morto. Nós sabemos o fim de Jesus, nós conhecemos a relação tensa entre ele e os saduceus, os fariseus, com quem hoje Jesus está conversando. Hoje eles estão conversando com Jesus. Pouco tempo depois, eles vão tramar e executar a morte dele. Vocês sabem
qual foi o fruto mais podre que Israel, enquanto vinha do Senhor, produziu para Deus? Não foi idolatria, não foi infidelidade, foi a rejeição ao seu filho. Foi o fruto mais podre que a Israel apresentou ao pai, a rejeição do seu filho. Tanto que muitos estudiosos dizem que a parábola de hoje pode ser chamada como a parábola da rejeição. Jesus é rejeitado. Mas o pai transforma a sua morte, a tragédia da sua morte, em causa de salvação para toda a humanidade. Isaías tinha profetizado a destruição da vinha. Jesus ameniza o discurso e diz assim: a vinha não vai ser destruída não. Ela vai ser tirada de vocês e vai ser entregue a um povo que produza frutos e que entregue ao dono o fruto no tempo certo. E aí vocês poderiam me perguntar: e quem é o povo que recebeu de Jesus o cuidado com a vinha, a responsabilidade de cultivar a vinha do Senhor? Somos nós. A vinha do Senhor foi entregue a nós. Cada um de nós aqui é um trabalhador da vinha do Senhor. E eu me recordo muito das palavras do Papa Bento XVI, que quando foi eleito em 2005 Papa, se referiu a si mesmo, diante dos fiéis que lotavam a Praça de São Pedro, como um humilde trabalhador da vinha do Senhor. A igreja hoje é a vinha do Senhor, e a vinha é um lugar de trabalho e de produção de frutos. Que cada um hoje olhe para si mesmo e procure descobrir os frutos que está produzindo. Se hoje Deus nos chamasse para prestar contas, que frutos nós teríamos para apresentar a Ele? Pensemos bem nisso. O fruto melhor que a gente pode oferecer é aceitar o seu filho. E aceitar aqui não é só dizer que está com Ele com a boca, com os lábios, é estar com Ele de verdade, procurando viver seus mandamentos, praticar o amor, a caridade. Porque eu digo a vocês, irmãos, que nenhum de nós tem condições de produzir frutos bons com as próprias forças, porque nós somos fracos, somos pecadores, carregamos em nós a marca do pecado original que nos puxa para baixo, Em João 15, Jesus retoma a parábola da videira e diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem está unido a mim produz muito fruto, e fruto bom. Quem se separa de mim não produz nada, vai secar e não vai ter outro destino senão o fogo ou ser pisado pelos homens. Jesus é a vinha verdadeira, é a videira verdadeira. Se nós quisermos produzir frutos bons de amor, de perdão, de fé, de paz, precisamos sempre estar unidos a Ele, porque é dele que nos vem a seiva, que nos proporciona a produção de frutos bons. Por fim, na segunda leitura, São Paulo nos dá uma dica sobre as ferramentas que nós, enquanto trabalhadores da vinha do Senhor, devemos empregar, usar para produzir frutos bons. São Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, prestem bem atenção, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Quem se ocupa do que é
justo, do que é bom, do que é virtuoso, não tem como não produzir frutos bons. Por outro lado, quem gasta seu tempo cultivando o que não presta, não vai produzir frutas doces, mas vai produzir frutos ruins. O segredo está na segunda leitura. Cultivar o que é bom, cultivar o que agrada a Deus. Só assim nós iremos ter coisas boas para apresentar a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.